Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que a gente faz aí de domingo a quinta-feira, sempre às 9h30, buscando aí estudarmos a palavra do Senhor, fazemos nosso plano de leitura bíblica. Vamos dar continuidade hoje a Êxodo capítulo 12, vamos ver se a gente consegue terminar hoje aí, Êxodo capítulo 12, já tem 2 dias que nós estamos aí lendo, são 51 versículos e muita coisa a ser refletida, meditada, trazida para os nossos dias. Vamos ver se a gente consegue terminar aí, tá? Você que está chegando, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Mesmo se não for ficar, deixe aí o seu like, toque aí no coraçãozinho, para que assim o Instagram possa impulsionar a live para outras pessoas, mesmo que você não possa ficar, faça aí o seu papel de missionário, tá? Ao tocar no coraçãozinho, você impulsiona a live, você faz com que ela chegue a outras pessoas e outras pessoas tenham oportunidade aí de participar da live. Quem sabe Deus possa tocar no coração de alguém e você foi o responsável por impulsionar a live para que essa live viesse chegar até esta pessoa. Deixa eu colocar aqui no grupo que nós estamos ao vivo, para que o pessoal possa ter a oportunidade de entrar juntamente conosco. Juntamente conosco. Ok, compartilhado, o pessoal recebeu. Bacana, boa noite Zilda, boa noite Andréia, Deus abençoe a vida. A esposa entrou, milagre, vai chover canivete aqui hoje, que a esposa está conseguindo entrar na live, geralmente Esther não deixa. Eita Jesus, glórias ao Senhor, gente, tá? Gildete aí, pronto, eu ensinei Gildete a entrar hoje na igreja, né? Mostrei para ela, Gildete, quando eu colocar estamos ao vivo, você só toca com o seu dedinho assim na tela, assim, ó, toque. Coloca o seu dedinho assim, bem em cima assim do link, assim, ó, que aí vai abrir, o celular vai abrir, eu vou estar falando assim, ao vivo com você. Né, Gildete? Não falei que você hoje na igreja? Ensinei para ela. Eu acho que como os Gildete, deve ter muitas irmãs na igreja que não sabem tocar no linkzinho lá. E por causa disso não entram na live. Eita Jesus da glória, mas louvado seja o Senhor que você conseguiu, viu Gildete? Deus abençoe sua vida por sua presença aqui, que a partir de hoje você não falte nenhuma sola escritura, tá? Amém? Gente, eu vou aqui orar para que a gente possa abrir a live de hoje. Vamos ver se a gente consegue terminar. Eu acho que vai dar para conseguir terminar hoje o capítulo 12, tá? Ali hoje a gente vai falar sobre a última praga. A gente vai entrar dentro dela hoje, tá? E vamos falar a respeito dela e vamos tentar trazer para os nossos dias aquilo que esse juízo de Deus nos revela, tá? O que é que a gente pode extrair aí desse juízo de Deus ali no Egito, olhando para os nossos dias. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade. Pai amado, aqui estamos, venhamos lhe render graça, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Rogamos que o Senhor venha assim trabalhar em nossos corações, em nossas mentes, nossas almas. Venha assim nos abrir o entendimento, nos dar o discernimento espiritual necessário, Deus, para que possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. O Senhor venha nos capacitar, venha nos instruir, nos guiar em toda a verdade e possamos sair desta noite, desta live edificados. Você conosco, nos abençoando, é no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente. Gildete, você está aí? Acho que Gildete não sabe escrever no negocinho. Vou ensinar você depois, viu, Gildete? Amém, gente? Vamos lá. Êxodo capítulo 12, no seu verso 29, pega aí suas Bíblias, vamos ler juntos aí a respeito da 10ª praga, tá? A praga aí das mortes aí dos primogênitos no Egito, tá? Essa 10ª praga, 10º juízo aí de Deus, Deus fez
direcionado aí, tá, a pessoa de Faraó, que era tratado e conhecido naquela época como Deus, tá? Ele queria e era reverenciado como Deus, um representante dos deuses na terra. E aí Deus, como fez em todas as outras pragas, joga por terra aí a tal divindade, deidade, o tal poder que Faraó supostamente teria, tá? Ao matar o filho de Faraó com esta praga. O Faraó não teve capacidade de proteger o seu próprio filho. Daí, olha lá, Judete me seguiu. Deus abençoe, Judete, Deus abençoe. Agora você não me perde de jeito nenhum. Ele não teve a capacidade de proteger o seu próprio filho. Imagina proteger o Egito todo, né? Ficou muito claro aí que Faraó não era nada divino nesse contexto. Vamos lá para o verso 29, vamos ler o que está escrito, tá? Verso 29. À meia-noite o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, todos os primogênitos. Desde o filho mais velho do faraó sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. Verso 30. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite, e houve-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. No Egito, a gente sabe que em Gósen, onde estava Israel, não morreu ninguém, porque Deus mandou sacrificar ali um cordeiro sem mancha, perfeito ali, tá? A gente falou a respeito disso nas últimas duas lives. Esse cordeiro aponta para Cristo, tá? É um tipo de Cristo, é uma sombra que é ligada aí à realidade que se cumpre em Cristo, tá? E ali eles fizeram da forma que Deus revelou a Moisés. Moisés passou para os anciões falou para o povo, e o povo foi lá e fez o sacrifício, aspergiu o sangue nos umbrais das portas, comeram ali o cordeiro, e aí o anjo da morte passou por cima. Páscoa significa passar por cima. Passou por cima das casas, não entrou na casa porque via o sangue. Aquele sangue aponta para o sangue de Cristo derramado, a gente falou sobre isso. E aí o anjo passou por sobre as casas dos israelitas, não matou ninguém lá dentro, porque o sangue os protegia, tá? E foi exercer o juízo no Egito. E lá todas as casas onde havia um primogênito, todos morreram, tá? E ouviu-se um grande lamento. Esse grande lamento irá se repetir, gente. Esse grande lamento irá se repetir. Mas não somente com os primogênitos, mas sim com todos que não se renderem ao senhorio de Cristo Jesus, tá? Quando a gente vai ler lá Apocalipse, próximo do retorno de Cristo, dentro do contexto ali, quando a ira de Deus está para ser derramada, tá? Apocalipse, a gente quando estiver lendo Apocalipse, a gente vai ver que a gente tem que ler ela em ciclos, tá? Porque Deus mostra uma visão panorâmica por cima, e depois ele em ciclos vai mostrando mais detalhes daquele primeiro acontecimento que ele mostrou nos primeiros capítulos. Ele vai aprofundando o entendimento dentro do que está acontecendo, tá? A gente não pode ler Apocalipse num sentido cronológico, numa sequência, como se fosse uma evolução da introdução, desenvolvimento, conclusão. Não é assim que funciona Apocalipse, tá? Apocalipse, Deus mostra alguma coisa aqui em cima e depois ele aprofunda, tipo um funil. Ele aprofunda, e aqui está a essência de tudo que ele está querendo ensinar, tá bom? Vai em ciclo, entrando dentro da história com mais detalhes, tá? Aprofundando. É assim que funciona no estudo de Apocalipse. Você não lê ele em sequência, não é uma narrativa cronológica, não. Se você fizer assim, você não vai entender nada. Quando a gente estiver lendo Apocalipse, tá? Daqui um ano e alguma coisa, se Jesus não tiver voltado, tá bom? A gente fala um pouco melhor sobre isso. Então, voltando aqui,
vai haver um lamento. E lá em Apocalipse está registrado sobre isso, tá bom? Quando Jesus estiver às portas, estiver voltando, este mesmo lamento que houve aqui, com o juízo de Deus sobre Faraó, haverá com o juízo de Deus sobre os impenitentes, sobre aqueles que não se renderam ao senhorio de Cristo. Quando Cristo estiver voltando, aqueles que não deram ouvidos ao mandamento de Deus, às ordens de Deus, vão lamentar como os egípcios lamentaram quando a praga ocorreu ali. Só que naquele momento não somente os primogênitos morrerão, mas todo aquele que não for achado escrito no livro da vida. Está lá em Apocalipse capítulo 6, no seu verso 12 a 17, está escrito o seguinte, preste atenção. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o 6º selo. Ele pegou ali um papiro, né? Um papiro. Ele fala livro, mas é um papiro que está ali colado com 7 selos no papiro. Então ele vai desenrolando, quebra um selo, desenrola, quebra um selo, desenrola, quebra um selo. São 7 selos. Quando ele quebrou o 6º selo deste papiro, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um vento forte. O céu foi enrolado como pergaminho e também as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Estes sinais de terremotos, sol ficando escuro, lua ficando vermelha, estrelas caindo, tá, dos céus, as potências do céu sendo abaladas, estes sinais, desde o Antigo Testamento, a gente tem registros de profecias que apontam para estes sinais. Em Isaías tem, em Joel tem, nos evangelhos de Mateus tem, tá? Aqui em Apocalipse tem, e daí você percebe que é uma repetição. Deus profetizou esses sinais lá no Antigo Testamento, ratificou nos evangelhos e está confirmando aqui em Apocalipse, tá? Isso aqui é quando Jesus estiver às portas, quando Jesus estiver voltando. São os últimos sinais que apontam para a iminência de seu retorno, são estes sinais. Antes de Jesus voltar, Jesus falou que as potências do céu serão abaladas. Aí você olha, o céu foi enrolado como um pergaminho, as estrelas caíram do céu. Coisas extraordinárias, fora do comum, estarão acontecendo no céu, próximo ao retorno de Cristo. E se você pesquisa, ou se você zapeia aí pela internet, assiste vídeos variados, você já deve ter visto que o céu anda meio esquisito. Tem acontecido coisas no céu, cores estranhas, vermelho, rosa, púrpura, luzes vermelhas estourando, acontecendo aí. Então assim, tem coisas estranhas acontecendo no céu. As aves estão ficando loucas, sabe assim, voando bem perdidas. O pessoal está falando a respeito de uma tal aí de inversão do campo magnético da Terra, e isso vai afetar a coloração do céu. O céu vai deixar de ser azul, vai se tornar vermelho, tá? Então Jesus fala que antes do retorno dele, as potências do céu serão abaladas. Antigamente eu não conseguia discernir o que significava isso. Eu falava assim, Deus, o que é que vai acontecer no céu? Eu não consigo entender o que é. Mas quando a gente vai ler aqui, o céu vai ser enrolado com um pergaminho, as estrelas cairão, a lua se torna como sangue, né? Ela fica vermelha, né? O sol não emana luz. Você vê que coisas estranhas e esquisitas vão acontecer no céu. Então fique atento aos céus. Fique atento aos céus. Quanto mais coisas esquisitas estiverem acontecendo no céu, maior está a probabilidade aí e o momento do retorno de Cristo, tá? É um dos últimos sinais antes do retorno de Jesus. Mas aí o povo vai saber disso, tá? Porque a gente, como bom cristão que somos, estaremos falando a respeito do retorno de Jesus, falando do que Jesus fez por nós na cruz e falando que ele voltará no futuro. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, as pessoas já vão ter ouvido a respeito disso, já vão ter
visto alguém ou ouvido alguém falar a respeito destes sinais, tá? E aí no verso 15, e aí no verso 15 está escrito: então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos, que são os pobres, né, e os livres, todos se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas. Se você já prestou atenção, ultimamente tem saído muitos vídeos a respeito disso. Muitos ricos têm construído bunkers. O que é bunker? Bunker é uma casa debaixo da terra, tá? Muitos ricos têm construído casas debaixo de montanhas. A gente sabe aí que sementes têm sido guardadas aí na Arca de Noé, um local dentro de uma montanha, onde está se guardando aí sementes e tudo mais ali, deixando guardado, porque há um pressentimento de que algo extraordinário, algum tipo de cataclismo vai acontecer, e as pessoas têm se preparado para isso de alguma maneira, tá bom? E quanto mais próximo estiver o retorno de Cristo, mais preparações nesse sentido terá, tá? E aí ele continua falando: e gritavam, esse povo todo aí gritava, as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá sobreviver? Tá? O dia da ira do Cordeiro está chegando, o dia que Jesus vai voltar e vai punir os desobedientes, os rebeldes, aqueles que perseguiram os servos de Deus, aqueles que zombaram de Cristo, né? Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Em Provérbios fala que Deus escarnecerá dos escarnecedores. O dia de juízo chegará, e quando ele chegar, aqueles que estiverem sem Cristo vão clamar, vão gritar as montanhas para que elas os cubram, os protejam daquele que irá vir para julgar, tá? Sem misericórdia, sem misericórdia. Então, haverá lamento ainda, haverá lamento. André colocou: Jesus nos alertou dizendo: olhai para a figueira, os acontecimentos estão aí e tudo que ele falou se cumpriu e está cumprindo e se cumprirá em nome de Jesus, amém. Isso mesmo, André. Vamos voltar lá para Êxodo 12, verso 31. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos como disseram e sumam daqui. Vão embora, mas abençoem-me ao sair. Gente, imagina como é que estava Faraó. Imagina a cabeça de Faraó, como é que, depois de tanta praga, tanta situação, o filho dele, o primogênito, o mais importante dentre os filhos, que é aquele que herda todo o legado do pai, é sobre ele que recai a autoridade de proteger toda a família. O primogênito dele morre porque ele não liberou o povo para ir antes, e Deus deu várias oportunidades para que ele pudesse fazer. Depois da sétima, que ele não permitiu, Deus começou a endurecer o coração dele e não permitiu mais que ele assim fosse convencido, e agora ele estava passando por essa última praga e o seu filho havia morrido. E ele expulsa Moisés, Arão, o povo, e ainda pede para ser abençoado. Imagina como é que estava a mente, o desespero, a incredulidade, a confusão, mais medo do que qualquer tipo de sentimento de vingança, tá? O pavor, o temor estava muito maior do que a raiva para poder condenar Moisés e Arão, porque ele sabia que, querendo ou não, era por causa dos israelitas que o filho dele tinha morrido, tá? Mas a situação foi tão devastadora que ele não, nesse momento de desespero, ele nem pensou em vingança, ele pensou em tirar o povo logo dali. E aí no verso 33 a gente vê ali, os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra o quanto antes, pois pensavam: vamos todos morrer. Se esse povo não sair daqui, Deus vai matar todo mundo. Então sai daqui logo, tá?
um eco ali, um eco do que acontecerá no retorno de Cristo, né? Estava passando no coração deles ali naquele momento, né? Quando Jesus estiver voltando, os ricos, os poderosos, todos aqueles que estiverem sem Cristo, vai clamar pelas montanhas: me cubra para me proteger contra a ira do Cordeiro. E quem poderá sobreviver? Quem poderá? Verso 34. Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento, como Deus havia mandado, eles não faziam nada de fermento. Embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros. Verso 35. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhes dessem roupas e objetos de prata e ouro. E Deus deu graças aos olhos dos egípcios, tá? E os amados lá saíram de lá ricos. Verso 36 fala: e o Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. E você vai ver por que Deus tocou no coração dos egípcios, por que Deus permitiu Israel sair com tanto ouro, com tanta prata. Isso vai ser necessário lá na frente, tá? Tudo aí tem um propósito, nada aí está sendo feito sem projeto, sem planejamento. Existe um Deus que governa sobre todas as coisas. E as coisas não estão acontecendo ao acaso, estão acontecendo de acordo com a vontade soberana de Deus, tá? Este mesmo Deus que controlou todas as situações lá no Egito é o mesmo Deus que governa nos nossos dias e está nos preparando aí para o retorno de Cristo, onde nós iremos subir como a noiva, né? E estaremos com ele nas bodas ali, ceando com o noivo. Louvado seja o Senhor. Então, verso 36, já falei. 37. Naquela mesma noite os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. Havia cerca de 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Então a população ali deveria ter uns 3 a 4 milhões de pessoas ali naquela população, né? Só se contava os homens antigamente. As mulheres e crianças não eram contadas como cidadãos, tá? Mas se fosse contar ali 600 homens adultos, possivelmente boa parte deles eram casados e tinham filhos. Então chegar aí em média aí, quando tinha filho não era pouco, era muito. Chegar em média aí a uns 2, 3 milhões é possível que tinha, viu? 38. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita. Então não saiu somente os israelitas. Alguns povos, não sei se o povo do Egito ou algumas etnias que estavam ali também escravizadas, aproveitaram da saída dos israelitas e saíram com eles, tá? E a gente tem que tomar cuidado, porque essa mistura aí não é povo de Deus. Essa mistura aí não é povo de Deus. Vai funcionar mais como joio do que como trigo, tá? Mas Deus vai dar oportunidade para que esse povo possa se converter, tá bom? A gente vai até ler aqui mesmo, a gente vai ler sobre isso. Então, verso 39. Com a massa sem fermento que haviam levado do Egito, assaram pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem, e também eles não podiam fazer massa com fermento. Deus havia proibido durante a Páscoa, né? O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. A profecia falava que eles ficariam 400 anos em terra, em média, né? 400 anos em terra que não era sua, como escravos. E realmente aqui está sendo, o povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completou 430 anos da presença ali da família de Jacó, do povo de Israel agora, porque eles cresceram, né? Se multiplicaram.
havia 430 anos, contando desde o tempo que Jacó desceu, quando José era governador ali do Egito. Verso 42. O Senhor passou a noite toda em vigília. Ó Deus passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Ó Deus aí, atento, ativo, protegendo seu povo. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser lembrada por todos os israelitas de geração em geração. Verso 43. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia da Páscoa. Por que nenhum estrangeiro poderia comer a ceia da Páscoa? Comer do cordeiro. Porque nenhum estrangeiro poderia comer da ceia da Páscoa. Me diz aí, a gente falou sobre isso ontem. Me dá uma explicação aí. Porque nenhum estrangeiro, porque não servia o mesmo Deus. Justamente, né? Os estrangeiros nesse sentido aí não eram israelitas e possivelmente não serviam o mesmo Deus, possivelmente eram tratados como se fossem ímpios sem arrependimento, tá? É uma pessoa que vive no mundo hoje. Não tem como ela participar da Santa Ceia, não tem como ela participar do corpo e do sangue de Cristo nos dias de hoje sem arrependimento, sem entrega, sem submissão, sem ter um encontro verdadeiro, real com Cristo Jesus, tá? Então, a gente sabe que a Páscoa aponta para Jesus e em Jesus ela foi cumprida, ela foi concretizada. E a partir de Cristo, Cristo a substituiu pela Santa Ceia. A gente falou sobre isso no dia de ontem. E da mesma forma como aqui Deus está falando que o estrangeiro não poderia participar da Páscoa, uma pessoa do mundo, um ímpio do mundo, uma pessoa não convertida do mundo não pode participar da Santa Ceia. É o mesmo princípio sendo observado, tá? Verso 44. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Então, o estrangeiro não faz parte do povo, está de passagem, vai embora, ele não vai participar da Páscoa porque é um estrangeiro, ele não faz parte do povo de Deus, ele não é israelita. Um escravo foi comprado por um israelita, ele mora dentro da comunidade de Israel, ele está dentro da igreja, vamos colocar nesse sentido. Só que ele só pode participar, esse escravo só pode participar se realmente aceitou ali o sinal do povo de Deus, que era a circuncisão ali no Antigo Testamento. Então esse escravo deveria ser circuncidado para poder ser contado como povo de Deus. Hoje em dia, tá? Existem muitos aí amigos do Evangelho, simpatizantes do Evangelho, que frequentam as igrejas, mas ainda não se renderam ao senhorio de Cristo, não entregaram suas vidas para Jesus, não se arrependeram de seus pecados, e essas pessoas frequentam as igrejas. Essas pessoas não podem participar da Santa Ceia. Por quê? Porque ainda não têm um compromisso, tá? Não foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje a circuncisão não é da pele, é do coração, e o coração circuncidado é aquele coração arrependido, que se rendeu ao senhorio de Cristo, tá? Então, da mesma forma, serve para o religioso que frequenta alguma igreja cristã, mas que ainda não tomou sua posição. Ele pode participar da Santa Ceia? Pode, se ele se entregar total e completamente ao senhorio de Cristo, passar pelo batismo nas águas, ser sepultado lá, sair das águas com novidade de vida e viver de forma a honrar, exaltar e glorificar o nome de Deus. Uma evidência de conversão, de entrega realmente completa, total, tá? Aquele que só é ouvinte, aquele que só vai lá e não se rende, não pode participar. E aqui ele está falando, o escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários e os empregados não poderão participar, é o mesmo critério do estrangeiro, tá? Tá ali, não faz parte, não pode comer. Só pode comer quem é povo de Deus.
Verso 46. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço da carne será levado para fora, e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Isso te faz lembrar alguma coisa? Nenhum osso do cordeiro será quebrado. Por que dessa preocupação? Por que nenhum osso do cordeiro pode ser quebrado? Me dê uma explicação aí, por favor. Vocês que são crentes de muito tempo de igreja, vocês já devem ter uma explicação para isso. Por que não pode ser quebrado? Porque este cordeiro aponta para quem? Para Jesus. É o que André colocou aí, o corpo de Jesus Cristo. E o que é que tem o corpo de Jesus Cristo, André? Me fala aí um pouco mais isso aí. Me explica aí. Um sacrifício perfeito. Justamente. Aqui, Deus já mostra, né? Deus já mostra. E isso foi concretizado. O mesmo respeito que havia para com um cordeiro lá, e dele não se quebrou nenhum osso. Da mesma forma aconteceu com Jesus Cristo na sua crucificação. Nenhum osso de Cristo foi quebrado, tá? Está escrito lá em João, capítulo 19, verso 31 a 36, eu vou ler para vocês, preste atenção. Era o dia da preparação, era o dia do início do dia da Páscoa. E os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com a lança e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse as escrituras que dizem: nenhum de seus ossos será quebrado. Onde é que está isso? Está lá em Salmos 34, 20. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. E a gente vê isso também no cordeiro que Deus manda separar para sacrificar para Páscoa, que aponta para Jesus. Deus dando ali o mandamento de não quebrar nenhum osso desse cordeiro. Tudo isso aí é coincidência? Moisés ali, quando escreveu isso há centenas de anos antes, depois alguém em Salmos escreveu isso centenas de anos depois de Moisés, e Jesus vivenciou isso na época em que ele estava aqui. Tudo isso é coincidência? É coincidência? Daí você vê que a Bíblia, a história da Bíblia, o projeto de Deus, o que Deus deixou registrado na Bíblia, é algo sobrenatural, é algo espiritual, é algo transcendente. Desde a mais tenra história ali no início, em Êxodo, você já está vendo coisas acontecendo, sendo criadas, que apontam para aquilo que vai ser concretizado em Cristo. Vai ser concretizado em Cristo, tá? Não é coincidência, tá, gente? Não é coincidência. Louvado seja o Senhor. Verso 47, a gente já está terminando. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. 48. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, era proibido para eles, mas se eles quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, participar do corpo de Cristo, tá? Todos os homens dentre eles devem ser circuncidados, que hoje significa se arrepender de seus pecados, se render total e completamente ao senhorio de Cristo, entregar todo o seu coração. A circuncisão agora é do coração, todo o seu ser a Deus, tá? E aí ele será selado. Se esse arrependimento, a fé e o arrependimento acontecerem, ele será selado pelo Espírito Santo
o coração de pedra será removido, o coração de carne será posto. E essa pessoa vai viver em novidade de vida. Então, se os estrangeiros quisessem participar, deveriam ser circuncidados. Se hoje qualquer pessoa do mundo quiser participar da Santa Ceia, tem que se render primeiro a Cristo. Tem que entregar sua vida para Jesus. Tem que se arrepender de seus pecados, se render ao senhorio de Cristo. E aí sim, né, depois de ser batizado, a gente espera aí o batismo, essa pessoa poderá participar aí da Santa Ceia, tá? Voltando para o verso 48 lá de Êxodo 12. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia da Páscoa. Da mesma forma, todo aquele que não for salvo por Cristo não poderá participar da ceia das bodas do Cordeiro, quando Jesus assim voltar para levar a sua igreja e ceiar com a sua igreja lá no céu, tá? Lá no novo céus e nova terra. Aqui dá para ver claramente que o que está sendo escrito é uma sombra daquilo que se cumpre em Cristo Jesus agora nessa nova dispensação, tá? Então os de fora do reino jamais participarão da ceia das bodas do Cordeiro. Somente quem participa do reino, está no reino, é que vai ceiar com Cristo ali na glória, tá bom? Verso 19. Essa instrução se aplica a todos, tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. E a gente termina agora o capítulo 12, tá? De Êxodo. Amanhã nós voltamos com o capítulo 13, tá? O capítulo 13, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Capítulo 13, deixa eu ver quantos versículos tem. Capítulo 13 é pequeno. Tem 22 versículos, mas o 14 tem 31 das 50. Leiam, gente, tá? Momento de oração. Deixa eu colocar aqui antes que eu esqueça. Momento de oração. Versículo 22. O que tem o versículo 22, André? 22 foi de ontem. A gente não falou sobre ele hoje. 22 foi ontem. Deixe o sangue escorrer para uma vasilha, tome o feixe de ramos, ninguém saia da casa até o amanhecer. O que é que tem o versículo 22? 22 versículos. Agora entendi. Capítulo 13 tem isso. Capítulo 13 tem 22 versículos, tá? Leia o capítulo 13 e o capítulo 14. Se a gente não der conta de fazer os dois amanhã, a gente faz só o capítulo 13 e deixa o capítulo 14 para o outro dia, tá bom? Leiam os dois, não tem problema algum. Eu vou ler os dois e mediante aquilo que Deus colocar no meu coração, quando eu estiver meditando, refletindo, né, se eu ver que vai ficar grande demais, eu faço alguma coisa só para o capítulo 13 e deixo o capítulo 14 para o outro dia, tá? Mas leiam aí 13 e 14. Leiam o capítulo 13 e o capítulo 14, tá? Para que a gente possa meditar amanhã às 9h30, tá bom? Hoje a gente terminou aí o capítulo 12. Vocês viram que capítulo? Um capítulo deu 3 lives. 3 lives de quase 1 hora, né? Brincando aí, deu umas 2 horas e 20 minutos aí de reflexão em um só capítulo. Em um só capítulo. Era muita informação que tem aí o capítulo 12 de Êxodo, que aponta para os nossos dias, né? Ensina coisas que nós devemos colocar em prática em nossos dias, devemos nos atentar em nossos dias. Que vocês que ouviram e estiveram aí presentes, vocês venham a refletir a respeito disso, tá? E tomar cuidado para tirar o fermento da casa. Tire o fermento da casa. Quem não tira o fermento da casa, Deus manda
extirpar aí essa pessoa do povo de Deus. Significa que essa pessoa não vai ser salva. Toma cuidado, a santificação é necessária. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A santificação é uma evidência forte de salvação na vida de uma pessoa, tá? Uma pessoa que busca se santificar, busca aprender a palavra de Deus e colocá-la em prática, é uma pessoa que está sendo operada ali, está sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que resiste aos ensinamentos, foge da presença de Deus, né? Se afasta, não persevera, está demonstrando ali evidências, sinais de que a árvore não é boa, porque pelo fruto você conhece a árvore, é o que Jesus nos alertou ali, tá? Quando nos ensinou ali a respeito disso, tá bom? Então, no Sermão da Montanha. Então vamos orar agora, agradecendo a Deus por este dia e que Deus venha assim nos abençoar. Para aqueles que estão fazendo aí a mentoria comigo nessa sexta-feira, eu fiquei escalado de fazer o culto de oração na igreja, porque esse final de semana é ceia em nossa igreja. Eu fui escalado para poder ali fazer o culto de oração na sexta-feira às 7h30, então não vou poder dar a mentoria nessa sexta. A gente vai deixar para a sexta que vem. E venho bem a calhar essa situação, porque o meu concílio iria cair na véspera ali da mentoria. Então eu ia ter que jogar a mentoria próxima ao concílio para outra sexta de qualquer maneira. Então, pulando agora, já encaixa certinho, tá bom? E aí, a sexta do concílio eu não preciso mudar, porque a gente vai continuar quinzenalmente a mentoria, tá? Então não vai precisar de mudança. Então, essa sexta-feira não tem mentoria, vai pular para a sexta que vem, e a partir da sexta que vem a gente começa a contar em 15 dias de novo, que aí também não atrapalha o meu concílio que tá chegando, tá? Dia 18 aí, sábado, às 2 horas, o horário já tem aí, estarei passando, eu e mais o irmão Generino, estaremos passando pelo concílio aqui na nossa igreja. Esteja orando aí para que Deus venha concretizar o projeto e o propósito dele. Se for o tempo, que se confirme e assim Deus possa derramar da sua unção, da sua autoridade, e com imposição de mãos aí eu venha ser consagrado ao ministério e venha começar uma nova etapa da minha vida agora com a autoridade, né? Pastoral ali, concedida pela misericórdia da parte de Deus. Então esteja orando aí para que a vontade de Deus seja feita, seja ela qual for. Eu só me preocupo com isso, preocupo com a vontade de Deus. Se for o momento certo, nada vai impedir de acontecer. Se não for o momento, não vai acontecer. Então a gente tem que descansar na soberania de Deus, no propósito de Deus, na vontade de Deus, porque ela é a melhor coisa do mundo. Viver no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que existe na face da terra. Amém? De doutor para servo ministerial. Amém, amém. Continuarei sendo servo de qualquer maneira. De qualquer maneira, amém? Então vamos orar agradecendo a Deus pela live desta noite. Oremos. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, viemos lhe render graças mais uma vez por esta oportunidade. Obrigado, Deus, por esta live de hoje. Obrigado pelos ensinamentos nos concedidos por meio da Tua Palavra neste dia. Que viemos a cada dia, Senhor, entender e compreender a importância de buscarmos sermos submissos e obedientes aos Seus mandamentos. Que aquele que não tenha tido um encontro pessoal com Cristo, que seja estrangeiro, que seja escravo, que seja alguém de passagem, que seja um amigo do Evangelho, Senhor. Que o Senhor venha estar assim trabalhando no coração deste que constantemente tem se exposto à ministração da palavra, mas ainda não tomou uma posição por se submeter à sua soberania, à soberania de Cristo. Então, que o Senhor venha estar trabalhando, venha estar convencendo do pecado e venha estar resgatando aqueles que o Senhor já tem separado desde antes da fundação do mundo, para serem participantes da nossa família. Que o Senhor vá assim operando e salvando aqueles que devem ser salvos e nos usando por Tua infinita misericórdia para ser o instrumento usado para evangelizar, para propagar a mensagem da cruz, a fim de que aqueles que têm que ser salvos creiam ao ouvir o Teu Evangelho.
Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por cada um daqueles que estiveram presentes, por aqueles que ainda vão assistir no decorrer do dia. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um, entrando em providência em cada uma de suas necessidades, conduzindo cada um desses irmãos em direção ao seu projeto, ao seu propósito, aquilo que o Senhor tem para trazer à existência através das vidas deles. Obrigado por minha vida, obrigado pela vida da minha esposa, obrigado pela vida da minha filha. Obrigado pela providência, pela provisão, pelos cuidados que o Senhor tem tido para comigo. Está aí, coloca em tuas mãos o concílio, que o Senhor venha abençoar a mim, o irmão Generino, que possamos estar ali em espírito, buscando ali responder as perguntas em conformidade com a tua palavra e que teu projeto, teu propósito, a tua vontade seja concretizada naquele dia. Obrigado, Deus, por tudo. Você conosco nos abençoando, nos dando uma noite abençoada. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente? Muito. Ó, Judete ficou até o final. Tá vendo, Judete? Não é difícil, Judete. É muito fácil. É só tocar no link, tá? Depois você ensina para as demais irmãs aí, tá? Para as demais senhoras da igreja. Como é que faz para poder participar da live. Você fala, ó, mostra para ela, é só tocar aqui, ó, na hora que o irmão James jogar lá, você toca assim no link, que abre e você vai ver o irmão James falando. Amém, Judete? Obrigado, Zildo, obrigado, Kelly, obrigado, Andréia. Que Deus venha assim abençoar a vida de cada um de vocês que estiverem aí comigo até este momento. Que Deus venha os abençoar. Estejam comigo aí em nome de Jesus amanhã às 9h30, capítulo 13, capítulo 14. Leia capítulo 13 e 14 e amanhã a gente vê o que vai acontecer, viu? Um grande abraço, Deus abençoe. Fui!